Oi gente, eu sou a Ju do Ju Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou finalmente lendo Viúva de Ferro, que é um livro que vocês escolheram pra eu ler lá na roxinha. O pessoal que é sub escolheu este livro no mês pra eu ler e fazer vlog. E como eu já tinha falado antes, eu queria muito ler esse livro com o meu namorado, porque ele tem uma base assim de cultura, de elementos chineses e japoneses muito maior do que eu, ou asiáticos no geral, assim, porque ele lê muito sobre isso e é uma fantasia que eu saberia que ele ia ter muito mais a acrescentar, talvez, e muito mais curiosidades e fatos do que eu. Porque, né, a única coisa que eu entendo é a raposa e Naruto e o que Tim Wolf passou. Então, assim, entendo pouquíssimo. Eu nem vi todo o Naruto. Então, ele já tá pegando muito mais referência. Quando ele terminar, ele vai falar pra vocês, tá? Comigo, o que ele achou. O que eu estou achando por enquanto? Eu cheguei na segunda parte, que é a página 113, que não sei quantos por cento deve ser uns 20%, não sei. Eu tô achando a escrita super rápida, tô achando ela mais dark do que eu esperava. Eu acho que esse livro é vendido como jovem adulto, mas eu diria que ele é, assim, não tão jovem a escrita, o que eu achei muito legal, muito bacana. Infelizmente, falando ainda da escrita e da protagonista, eu achei, assim, um pouco forçado, sabe? Tem muitas frases de elementos forçada, por exemplo, ninguém é meu dono, nada vai me segurar e eu vou fazer eles queimarem, sabe? Umas coisas assim de frase de efeito que eu particularmente não gosto muito e eu não estou gostando tanto também dos diálogos. Alguns deles me parecem muito não naturais, que é uma coisa que eu, hoje em dia, escrevendo fantasia, também estou tendo uma dificuldade imensa. E como eu acho que é o primeiro livro do autor e eu acho que é uma coisa super ok, sabe? Acontece, é o primeiro livro, a gente tem essa dificuldade. E mesmo assim, eu tô achando muito interessante, muito diferente de tudo que eu já li nessa pegada, assim. Tem um lado que... Como eu vou explicar esse livro, assim, do que eu sei, do pouco que eu sei sobre ele? Eu sei que a gente tem a nossa protagonista e que nesse mundo as mulheres são usadas pra ter o seu QI pego pra auxílio dos homens nas lutas. E eles são tipo a mente de robôs. O que é uma coisa super legal, super interessante, super diferente. Meu namorado achou tão legal que ele já tá até pesquisando fanart, então se eu achar algumas fanarts eu vou inserir aqui sem dar spoiler nenhum, tá, gente? Não vai ter spoiler aqui. Se tiver spoiler eu vou avisar vocês pularem, tá? Não se preocupa, eu vou avisar o minuto que para e o minuto que volta. Mas por enquanto, assim, nenhum spoiler. E ela vai ser uma das meninas que vai ter que, né, emprestar o seu QI. E ela tem muito alto, assim, uma taxa muito alta já no começo, a gente já sabe disso. E a gente já sabe que a maioria das mulheres são usadas, né, nesse QI, nessa força, e morrem. Que os soldados vão muito além e acabam matando elas muitas vezes. A gente sabe que tem um soldado que é o maior, mais forte de todos, e ele é a Fênix, eu acho. E ele é, tipo assim, visto como horrível, o que eu imagino que ele vai ter uma redenção, né? Porque é o que geralmente o que acontece, quando a gente, sabe, o mais temido, o mais malvado, ele geralmente tem um passado muito traumático que, na verdade, não é nada disso do que as pessoas acham que ele é, e ele fez tais coisas pra o bem da humanidade. No fundo sempre tem uma coisa assim, né? Mas enfim, aí a gente sabe que ela quer vingança porque a irmã dela morreu fazendo isso. Não pra esse soldado, pra outro soldado. Então ela quer vingança de outro soldado. E é isso que a gente começa a saber. Não sei se eu quero passar disso pra informação pra vocês, mas eu tô achando muito legal, muito interessante, e eu tô bem curiosa pra saber o rumo que as coisas vão acontecer e pessoas que estão pra se encontrar. Quero muito que ela encontre o Extra Mega Power Malvadão, porque eu quero saber a redenção dele. E se ele não tiver redenção e for malvadão e a gente gostar dele mesmo assim, eu vou adorar também. E é isso.
Oi gente, queria dar umas atualizações do vlog pra vocês. Eu li até a página 180, li em sprint. Não sei direito o que eu tô achando, por enquanto tudo que tá acontecendo são coisas que eu já sabia que a história ia nos levar nisso, né? Então nada muito surpreendente assim. E eu também tô achando de novo, né, esse negócio de algumas coisas que a principal pensa e alguns diálogos muito clichês e meio irreais de acontecerem, sabe? O que é uma coisa que eu também tenho muita dificuldade no próprio livro que eu tô tentando escrever. Eu acho a parte mais difícil é construir diálogos que eles não fiquem completamente, tipo, meio piegas, assim. E eu tô sentindo que tá um pouco, não sei, não natural, sabe? Mas eu acho que o universo no geral é diferente de qualquer universo que eu já tenha lido, e por causa desse talvez diálogo não natural, esse livro também tá me dando muito, sei lá, uma vibe Júlia quando lia Divergente, Júlia quando lia Crepúsculo, sabe? Eu vou começar agora em live, eu estou fazendo live, estou no sprint, e eu vou começar agora a nossa leitura do Clássicos dos 3 meses, que é Dom Quixote. Tô bem nervosa pra começar esse, mas tô bem ansiosa também. Eu tava lendo Os Sertões, eu filmei um pouco pra vocês, né? Os Sertões é o livro que eu tô lendo pra faculdade, na discussão de sertão, cidade. Então a gente vai ler esse, Cidade de Deus, e O Grande Sertão Veredas, o que, né, vai ter muita coisa pra discutir, e tem muita coisa pra discutir no geral, assim, do Euclides Cunha. Eu falei até um pouco sobre as contradições que são a obra do Sertão, mas como esse é um vídeo vlog barra faculdade que eu tô tentando introduzir pra vocês, né, eu sei que muita gente quer vlog exclusivo da faculdade, também vou fazer isso, mas é que esse mês já tem muito vlog programado, então fazer um só da faculdade não tava nos meus planos, então fica pro mês que vem, então aguardem. Mas eu tô mostrando bastante pra vocês, né, do meu processo de estudos. Eu também tenho que ler um livro pra faculdade, na verdade eu tenho que ler metade dele pra quinta-feira de manhã, e ele é em espanhol, de, tipo assim, acadêmico, sabe? Então vai ser um pouquinho difícil, mas assim, não é pra ler 100%, eu vou dar uma lida por cima, assim, falar pra vocês como tô achando. Eu não sou fluente em espanhol, eu entendo espanhol e eu tenho, né, as minhas amigas que eu acompanho, que eu conheço desde os 4 anos de idade, que, enfim, são muito importantes pra mim, que falam em espanhol em suas casas, então eu entendo. Mas assim, se eu entendo a ponto de ler um texto acadêmico, provavelmente não. Então vai ser um pouquinho difícil, eu vou filmar pra vocês como vai ser isso também. Hoje cancelaram uma aula minha por causa das chuvas que vão ter e aparentemente vai piorar de noite. Não sei ainda se vão cancelar a outra, se eu vou pra faculdade ou não. Mas eu tô cheia de coisa pra fazer e, enfim, vou ler esse aqui no sprint e também estudar um pouquinho. Então, é isso. E é isso que eu tô achando deste por enquanto. Sobre Os Sertões, tô achando ele bem lento, bem difícil. É um livro, assim, muito cansativo, até porque ele não é, de fato, uma ficção. Ele parece mais um texto científico, um artigo científico. E é esse caminho que o Euclides segue por boa parte do livro, e eu sei que vai seguir, e, enfim, ele é muito biológico, né? Ele vai falar sobre o tempo, sobre os humanos que moram lá, o sertanejo, o sertão e tudo isso, e, enfim, não aguardo pra saber como é que vai ser isso quando chegar perto da guerra, né, realmente, da luta. Mas é um livro muito difícil, assim, se não fosse pra faculdade eu já teria largado, desistido logo no primeiro capítulo, assim, porque uma linguagem mais técnica, assim, né, não tem bem, por enquanto, uma história. E tem todas essas contradições do Euclides Cunha, né, que apesar de ele ser de papel muito importante pra história, e isso a gente tá falando muito lá, né, nas discussões, é que mesmo assim ele tem também muitas opiniões contraditórias e preconceituosas e xenofóbicas também, então é difícil ler um livro dele, porque ao mesmo tempo que você concorda, você discorda completamente de outra coisa que vai ao contrário do que ele estava falando. Mas é porque ele tem muito das ideias da época também, e isso a gente tá discutindo em aula, mas só pra vocês saberem que, por exemplo, não tem comentários legais sobre tribos indígenas, não tem comentários muito bacanas também sobre
o que na época era chamado mulato, né? Hoje em dia a gente sabe que é uma palavra preconceituosa, que não se deve falar, mas como ele usa esse termo, estou me referindo ao termo porque ele usa daquela época, né? Ele tem opiniões muito diversas e difíceis de ler, que né, nem sempre a gente concorda. E, enfim, é isso que eu tenho pra dizer sobre os Sertões e sobre a faculdade por enquanto. Oi gente, bom dia! Agora são 9h17 da manhã de quarta-feira, dia 4, quarto dia do mês. Olha que eu adoro quando isso acontece. Bom, eu ainda tenho que ler mais um capítulo de Os Sertões, a professora mandou mais um, eu tenho que fazer isso. Ontem eu tive aula, mas eu tive aula só os 2 primeiros períodos da noite, que são das 6h20 até as 8h10 por aí. Porque tinha previsto muito temporal e a professora de noite, mais tarde, das 2 últimas, das 8h20 até as 10, cancelou. Então, né, foi isso. Aí, eu também ontem aproveitei pra ler, então, mais do Viúva de Ferro. E quando eu cheguei em casa, né, porque eu cheguei mais cedo que o normal. E eu cheguei até a página 261. Eu quero ver se eu consigo avançar um pouquinho ele na live de hoje pra até amanhã terminar. Amanhã eu tenho o dia inteiro na faculdade, eu não vou levar a câmera grande, né, essa que é em qualidade boa, eu vou levar o meu celular. E porque é muito peso, eu tenho muita coisa pra levar já e eu tenho que dar aula de monitoria. Vai ser a minha primeira monitoria, assim, oficial com uma pessoa, então eu tô bem nervosa. Que mais que aconteceu? Comecei Don Quixote, eu não sei se eu vou fazer... Eu acho que eu vou fazer um vlog exclusivo de Don Quixote, então, né, como eu tô bem no comecinho ainda dá pra eu introduzir um pouquinho, então é isso. E eu tenho que ler aquele texto em espanhol hoje de manhã, então eu vou fazer isso. Eu queria começar um quadro também que eu vou fazer, que é pra uma pessoa da minha família que pediu, que é o meu quadro dos livros, e eu preciso fazer até dia 14 pra entregar, porque dia 14 eu tô indo lá pra Garopaba, então eu queria pelo menos começar em como eu vou pôr os livros e enfim, assim, agora. Então eu vou tentar fazer isso agora e ver depois pra mostrar pra vocês o que eu consegui adiantar da minha faculdade e, enfim, leituras que eu tenho que fazer e tal. Tá, vamos lá. Eu queria falar umas coisas que eu tô sentindo com esse livro. A primeira coisa que eu queria falar é que, primeiro, né, eu já falei, eu acho as coisas um pouco forçadas, mas eu gostei muito da cena da luta. Foi uma cena bem legal e eu acho que ela foi bem escrita e bem descrita e todas as coisas sobre o universo são muito bem escritos e bem descritos. Então isso são vários pontos a favor, né, do livro. Mas eu não tô conseguindo comprar a principal porque em muitos momentos ela fala que, tipo, tudo que é importante pra ela é que não tenha mais garotas mortas, ao mesmo tempo que ela não tem, tipo, solidariedade com nenhuma garota que age diferente dela. Uma cena entre duas meninas que são pra ser entre duas mulheres, né, fodas, muito desnecessária, com uma rivalidade que eu achei desnecessária. Eu entendi o ponto onde ela quis chegar, mas eu achei a cena em si muito teatral, sabe? E isso é uma coisa que me incomoda e tá me incomodando muito nesse livro, que as coisas todas parecem teatral. Eu não acredito nas químicas dos personagens, eu não acredito nas falas entre eles, nos diálogos entre eles. Parece tudo assim, sabe? Forçado. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu tô agora em live, mas eu queria dar esse update. Eu também não gosto, já marquei várias vezes, como essa principal fala que vai matar algum cara e ela nunca mata. E é tipo assim, cara, tu só matou uma pessoa, se não me engano, se eu não me lembre, até agora. Tipo assim, tu não vai fazer isso, pelo menos não tô vendo. Então, tipo assim, para de me falar e começa a agir. É uma coisa que muitos criticam em várias fantasias, né, que tem esse negócio dos autores mais falarem do que mostrarem. E eu acho que esse autor mostra muito, mas ao mesmo tempo peca desse lado de tipo, tá, tu é essa bad girl que tu sempre fala, mas
cadê as tuas ações? O que tu vai fazer? Ela também aceita as opiniões alheias muito rápido. Eu sei que, né, pelo contexto do que ela tem que fazer e o papel que ela tem que servir, ela tem que, né, aceitar essas opiniões e esses mandados, mas às vezes são coisas tipo assim, você não deveria tratar as pessoas assim. E dela para, tem a maior reflexão da vida dela e ela fala, é verdade, eu não deveria. E é tipo assim, pronto, resolvido. Eu fico tipo, queria que as coisas funcionassem assim, mas elas não funcionam, sabe? Não sei, é uma coisa que tá me incomodando um pouco. Eu também comecei, eu fui até a página 50, não, 60 do artigo que eu tenho que ler. Na verdade é um livro em espanhol, eu tenho que ler umas 100 e poucas pra amanhã de manhã. Eu vou tentar ler um pouquinho mais no próximo sprint, mas no próximo sprint eu vou tomar banho e me arrumar pra aula. Mas enfim, é isso, esses são os estudos. A live de hoje, como eu falei pra vocês, é de 7 horas e a gente começa às 10 da manhã. E eu geralmente consigo focar em ou meus trabalhos da faculdade, ou estudos, ou escritas até o horário tipo da 1, assim. Que é o horário que tá mais de boa, não é tanta cobrança em live, sabe? Não tem tanta gente. E daí eu faço uns sprints de 50 minutos, então dá uns 3 sprints de 50 minutos e também almoço. Então eu consegui focar bastante nesse sentido pra faculdade. Bom, acabei de ver aqui, eu tenho que terminar esse exercício de latim, que ele tá todo amassado porque ele pegou chuva, mas, né, acontece. Enfim, aconteceu imprevistos na chuvarada que deu. E também eu tenho que ler a Ode Triunfal, que eu vou tentar fazer agora, ainda tem uns minutinhos de sprint, então é isso que eu vou tentar fazer, isso que eu tenho pra hoje. E daí pra amanhã, deixa eu ver o que eu tenho pra amanhã. Amanhã eu tenho semântica, eu acho, não, terça e sexta, então não é semântica. Amanhã eu tenho o que eu tô lendo de manhã, eu tenho o Capela, que eu acho que ele deu... Ah, é assim, eu tenho que ler O Que Restou dos Nossos Amores. E eu vou ler amanhã lá na faculdade mesmo, porque, né, é o dia que eu fico o dia inteiro. O que mais? Tem estudos literários, que é ler mais um capítulo de Os Sertões. Então, eu deveria fazer isso hoje de noite também. São 10h47 da noite, eu escovei os dentes, tomei uma água, organizei as minhas roupas pra amanhã, que estão aqui. Queria mostrar pra vocês que eu imprimi a minha apostila de latim. Aqui tem, tipo, texto, vocabulário e alguns exercícios. E aqui tem mais vocabulário. Isso é latim, enfim. Aí esse é o exercício que a gente fez em aula, algumas anotações e tal. Ali estão as minhas roupas de amanhã, porque amanhã eu tenho que acordar 7 da manhã. E eu vou levar muita coisa amanhã, muito peso, eu tô meio apavorada, mas enfim. Porque amanhã eu acordo 7 da manhã e fico até as 10 da noite. Então, né, eu chego 8 e fico até as 10 da noite. Ficou muito tempo, né, na faculdade. Mas daí eu vou comer lá. Eu vou também, tem uma coisa a mais, porque eu vou dar monitoria pra uma aluna que pediu. Eu sou monitora de sintaxe. Meu primeiro ano, vai ser minha primeira vez, eu tô bem nervosa. Mas enfim, é a parte tranquila ainda de sintaxe. Pra mim, não que tenha uma parte não tranquila, mas enfim, a parte um pouco mais fácil da pessoa, assim, pegar e não estar perdida. E é isso, gente. Eu vou dormir agora, né? Porque amanhã eu tenho que acordar cedo, tomar banho, pôr a roupa e ir. Vou separar umas frutinhas pra levar amanhã também. Isso aqui eu não vou levar amanhã porque não tem latim. É muito bom imprimir as coisas, gente, dos professores, porque, né? Isso tudo deu R$12 só. Achei barato, porque é muita folha mesmo. Eu tô agora, acabou de concluir, eu acho, que eu tô baixando Os Sertões. Acabou de concluir, porque eu não vou levar o livrão amanhã. Eu tenho que ler ainda um capítulo que falta pra discussão de amanhã. Eu baixei e daí eu vou ler. Eu tenho que ler este capítulo aqui, capítulo 3, que eu ainda não li. Então eu vou ler amanhã, então eu vou levar meu Kindle. Tá baixado.
fiz um dos meus primeiros projetos de marcadores. Pra quem não sabe, vai ser mais ou menos assim. Esse eu fiz pra uma das minhas amigas, então, né, tem os livros preferidos dela. Mas pra quem apoia o Catarse, e agora tem novidade que o apoiador Girassolzinho também vai ganhar marcador mais pôster, esses vão ser mais ou menos, tipo, o estilo, né, vai ser uma estantezinha. Eu ainda tô testando, eu testei com marcadores e acho que ficou legal, né, mas eu acho que deveria ter um fundinho, então antes eu vou pintar pra vocês. Esse foi meu primeiro teste, mas eu gostei muito de como ficou. Pra quem não sabe, eu geralmente faço quadros assim, e o pessoal do Catarse então vai ter pôster e marcadores nesse estilo com as nossas leituras. Então eu gostei muito como ficou. Isso é só uma lembrancinha, né, porque o livro dela que eu comprei pra ela ainda não chegou. E os do Catarse vão ser os livros que a gente vai ler no Catarse do ano. Então vai ser nessa pegada e todo ano vão mudar os marcadores e os posters, né. Aí eu tô pensando também em fazer, tipo, alguns especial pra Natal e coisa assim, daí colocar luzinhas, colocar enfeitinhos de Natal e tal. Vou ver como isso vai funcionar pra quem assina o Catarse, mas enfim, são ideias de fazer, né, os marcadores como estações, daí pra enviar mais de um, pelo menos. Aí o girassolzinho também agora vai ter direito com 9 meses do marcador e o pôster, que o pôster também vai ser, tipo, uma estante maior, né, numa página realmente grande da estante, enfim. Bom, vamos lá. Primeiro eu baixei o audiobook de Catherine's House, porque hoje eu vou pra Tubarão ver a minha amiga, então, e eu vou voltar domingo, então pra eu ouvir na viagem. Aí de Sertões a gente conseguiu ler até aqui, que é até o final do capítulo 3, da parte do O Homem. E agora a gente vai entrar na parte do Antônio Conselheiro. Tá um pouco melhor, mas, né, é um livro que é um pouco, muito, na verdade, difícil de se ler. Não só pela linguagem, mas também pelas expressões que tem nele, que às vezes são bem difíceis de engolir, apesar de terem algumas partes lindas. Enfim, a gente chegou até a página 153. E daí o próximo vão ser, acredito que mais 2 ou mais 3 capítulos. Eu tenho que ver a próxima meta pra semana que vem. E aqui eu comecei o quadro, fazendo um quadro novo, que é pra uma pessoa da minha família. E daí, enfim, esse é o começo sempre parece que não vai ficar tão bonito assim, até eu colocar, por exemplo, as florzinhas e etc, daí fica um pouquinho melhor. Mas enfim, tenho que pintar esses aqui ainda, que não deu tempo. E é isso por enquanto. Oi, gente! Então, a gente terminou. Como eu tinha falado pra vocês, eu terminei um pouco antes. Meu namorado terminou agora, no surto e no grito. Fazemos bonito. Esse é meu namorado, Bernard. Oi, gente. Pra quem não conhece, ele às vezes aparece nas lives da Roxinha. Às vezes. Geralmente nos sábados. Nos sábados temos um convidado especial. E eu chamei ele pra ler este livro comigo porque ele entende mais de cultura asiática do lado fantasia do que eu. Como eu falei, eu acho que eu acabo lendo mais livro asiático, mas pro lado mais contemporâneo, novo ou ficção histórica do que fantasia e essas paradas assim da cultura e religião e coisas assim. E ele é mais leitor de mangás e entende dessas coisas, então eu achei que ele falaria melhor de coisas que eu não conheço. Eu acho que eu vou ser um pouco polêmica com esse livro. E, enfim, primeiro eu queria explicar por que eu peguei esse livro. Eu acho, né, eu tenho direito a escolher os livros, 2 livros da Intrínseca por mês, além da Intrínsecos que eles mandam automaticamente, porque eu sou parceira da Intrínseca. Eu tava muito curiosa pra esse livro porque na gringa, lá nos Estados Unidos, ele surgiu com, tipo, diferentes opiniões, que é coisas que vocês sabem que eu, ou pelo menos se você tá aqui há mais tempo, sabe que é o que eu gosto em livros hypados. É esse fato de muita gente gosta ou muita gente não gosta, e você vai ter o que falar, independente de você gostar ou não. Eu acho que no Brasil, por causa de diversos fatores, N motivos que eu não vou entrar aqui, mas eu acho que no Brasil ele foi mais pro lado você tem que gostar. E é isso. Mas eu vi gente também que não gostou e que não falou tão publicamente, e enfim. Eu, particularmente, não gostei, não me senti o público-alvo deste livro. Eu gostei muito dos elementos e da fantasia e do universo que ela criou, o mundo assim no geral, eu acho que tá super bem construído. Falei pro B que eu gostei muito das cenas de luta, o que é o que eu geralmente não gosto nas fantasias, então claramente
a pessoa que escreveu isso tem um conceito bom de universo e de culturas, enfim, sabe? Tipo, tem história pra contar. Mas talvez por ser primeiro livro, eu acho que os personagens são rasos e personagem geralmente é o que mais me afeta, entendeu? Se eu leio uma fantasia e eu não me apego por nenhum personagem, eu sinto que ela foi vazia. Independente de como ela foi escrita. Eu não senti verdade nesses personagens, eles não eram palpáveis pra mim. O que geralmente é o que me deixa mais feliz em fantasia, é porque mesmo num mundo completamente surreal, a gente consegue sentir por pessoas que não são reais. E eu não senti nada por nenhuma pessoa aqui. Eu acho que a autora fez um trabalho muito bom nesse quesito que eu falei pra vocês, de universo, nanana, mas pecou muito colocando muito clichê. E clichês que são rasos, não explora isso, sabe? Não sei, eu não sinto verdade nas relações do livro e não sinto verdade na protagonista também. Inclusive, a protagonista pra mim é muito contraditória, porque em um segundo ela tá falando que vai matar um monte de gente, daí ela não mata. E em outro segundo ela fala que nunca vai obedecer ao sistema, mas ela o tempo inteiro abaixa a cabeça e não discute. E ela também, coisas que seriam interessantes da gente ver a protagonista mudar ao longo do livro, por exemplo, certas opiniões que elas têm sobre mulheres, são construídas muito rápidas. É tipo assim, alguém fala pra ela, explica um negócio e ela fica, ah sim, claro, acredito. Então, tipo, não parece que ela amadureceu, não parece que ela aprendeu nada, porque é tudo muito raso. E isso é uma coisa que me incomodou, porque se vamos falar de uma personagem que ela é cheia de defeitos, eu gostaria de vê-la evoluindo com o passar do livro. E pra mim, ela no final do livro é a mesma pessoa, não mudou nada, continua rasa. Faz todo sentido. Deixa eu deixar minha nota aqui antes do Ben falar a opinião dele. Eu vou dar 2,5 de 5. Não acho que é um livro que eu não vou recomendar. Eu acho que ele tem um público-alvo que é mais jovem. Vocês sabem que eu tô saturada de fantasia jovem. Tá muito difícil pra mim achar uma boa. Eu leio sáfica, não gosto. Eu leio nananã, não gosto. Eu estou na fase fantasia adulta e fantasia alta, infelizmente. Eu também queria dizer que não vou condenar a autora por, tipo, fazer personagens rasos. Porque eu tô escrevendo um livro e eu falei pro B que a coisa mais difícil pra mim também tá sendo os diálogos e criar os personagens sem parecer um clichê enorme e sem ficar cringe. Isso é uma coisa que me incomodava. Todos os diálogos aqui pareciam cringe, não pareciam diálogos que as pessoas no mundo real teriam. Eu fico com a impressão de que existe aquela frase, aquele final do diálogo e todo diálogo é feito em função pra chegar naquilo, mas ele não é, tipo, como se fosse uma consequência do diálogo. Tipo, só criamos isso pra poder botar essa frase. E daí também, tipo, o tempo inteiro o autor usa de frases pra marcar, tipo assim, podemos viver pela justiça, pela mudança, pela vingança, pelo poder. É o que quando você tem uma, duas vezes no livro, e não quando você tem a cada meio capítulo, sabe? Tipo, é muito forçado esse lance de lacrei. Militei toda, e é uma coisa que acabou perdendo pra mim, enfim, não gostei da escrita nesse lado, eu achei que ficou, mas é isso que eu quero dizer, como escritora que tá tentando escrever seu primeiro livro agora, eu acho que é uma coisa mais de primeiro livro, que a gente não sabe direito o que tá fazendo e depois a gente se acostuma com os nossos personagens e o que a gente quer. Então eu imagino, por isso que eu falei inclusive que pro B, que eu queria ler o segundo livro. Não sei se eu vou ter ele físico, não sei se é uma série que eu vou continuar a querer ter fisicamente, mas eu quero sim ler o segundo livro. Eu quero muito acompanhar o desenvolvimento da escrita, ver o que vai melhorar, o que eu vou achar que talvez não tenha melhorado muito, porque é muita cara de primeiro livro. É muita cara. Então eu não queria condenar ele tanto e eu não quero que esse meu 2,5 fique tipo, é horrível, não leiam. É um 2,5 que eu achei vale metade da sua nota, entendeu? Em certos pontos eu gostei muito, mas nos pontos principais pra mim como leitora, ele pecou muito também. Então é isso. O ponto mais positivo do livro é essa questão de criação de universo. A Ju já sabe que eu amo essa questão de criação de universo. Eu acho que deixou muita coisa em aberto, mas coisa em aberto que não foge da proposta da situação. E eu adorei as referências, as lendas, as coisas culturais. Tipo assim, as 4 crisálidas que tem forma imperador heróico lá, são os 4 guardiões do leste, oeste, norte e sul do rolê chinês. E assim que começou a ter, a gente leu o primeiro capítulo do livro, eu já tinha falado pra Ju que eu queria muito que aparecesse referências a uma certa lenda, que é uma certa lenda que eu adoro. E aí quando apareceu eu comecei a me morrer de rir, falar, ai meu Deus, olha só, tem referência a essa lenda aqui.
Então, tipo assim, eu achei que nesse sentido foi 10/10. Só que realmente tem essa questão que parece que os diálogos eles são forjados pra chegar num objetivo e não no sentido de criar o personagem, sabe? O diálogo ele tá na função de chegar a um certo ponto final nele, não de criar o personagem em si como se fosse algo mais natural. Nesse ponto eu acho que dava pra evoluir ainda, mas no geral eu dou uma nota de 3,5. Eu dou 3,5, eu recomendaria, e acho que se eu lesse esse livro quando eu fosse mais jovem eu ia gostar ainda mais. Isso, aí eu falei uma hora no vlog que tava me lembrando muito o começo da minha vida como leitora, de tipo, ler Divergente, Crepúsculo e tal. Tenho certeza que a Júlia de 13 anos teria surtado nesse livro. Então assim, se você tá começando a ler fantasia agora e quer ler algo diferente, esse é um livro muito bom pra começar a fantasia, porque ele é complexo, ao mesmo tempo que a escrita dele é simples. Você não vai ficar confuso, apesar de eu não conhecer sobre os elementos, você com certeza vai se achar nesse universo. Então, eu recomendaria muito, apesar da minha nota, não levem ela ao pé da letra, porque eu leio muita fantasia, entendeu? Eu recomendaria muito pra quem tá começando ou pra quem gosta de fantasia jovem, porque é um livro muito diferente, que traz elementos que eu acho que a gente ainda não tem muito no mercado brasileiro. Pra quem é jovem, eu acho maravilhoso que esteja vindo pra cá livros assim. Então, tipo assim, é a minha recomendação, tá? Apesar de... Tem umas referências muito legais, tipo, que o Shimin, ele é ensinado a lutar por uma mulher, ele é o tipo mais foda de arte marcial, assim, e ele luta contra várias pessoas que são mais fortes que ele. E é uma referência que, tipo assim, os estilos mais... Dentro das artes marciais chinesas, principalmente, tem vários estilos entre eles. E tem o que ficou mais famoso no mundo é o que acaba sendo o do Bruce Lee. Só que o mestre do Bruce Lee, que ele lutava um estilo de Kung Fu, que era um estilo de Kung Fu que foi criado para mulheres se defenderem. Que era para você usar a força do seu oponente contra ele, tem toda essa parada assim. E tem uns outros, tipo, clichêzinhos e umas referenciazinhas que quem gosta de quadrinho vai pegar bastante, assim. O Li Shimin, ele aprende a lutar, é uma mulher que ensina ele a lutar. E ele é o mais brabo de todos os rolês de arte marcial. O que chega a ser meio estranho se tu parar pra pensar como a estrutura desse livro, a sociedade é composta, né? E se tu for pensar também, porque a sociedade chinesa tem todos esses problemas estruturais ao longo da história, e a arte marcial, tipo, o maior artista marcial da história da China conhecido é o Bruce Lee, e ele usava um estilo de luta que ele criou, mas que foi baseado no estilo de luta que o mestre dele usava, que era um estilo de luta que foi criado para mulheres se defenderem, que era o Wing Chun. Que você usa a força do oponente e tal, e isso é retratado no livro aqui, só que... retratado no livro aqui de uma maneira simples, concisa, mas acho importante trazer essa referência, assim como tem várias outras referências que são colocadas assim, que são bem legais. Mas primeira cena que a protagonista se encontra com o Li Shimin, que eles têm a primeira interação sem ter ninguém fazendo eles terem aquela interação, tem uma referência que é uma figura que é comum não, mas existe bastante em quadrinhos, que existe sempre nessa, que é o tipo de pintar o personagem que é muito durão, dar uma certa delicadeza pra ele, e é porque eu conheci essa figura de linguagem no Sin City, e usa exatamente o mesmo tipo de referência, o mesmo tipo de coisa, e eu fiquei tipo, olha só, eu gostei muito nesse pedaço, eu fiquei tipo, plim, eu amo esse personagem. Porque foi um clichê, podia trabalhar melhor, mas foi um clichê que me pegou, assim, me pegou bastante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem uma opinião contrária à minha, eu acho que a Helena, ela fez vlog e ela gravou e ela gostou muito mais do que eu. Então, assim, vejam opiniões de todo mundo e de pessoas que talvez tenham um gosto mais parecido em vocês pro lado fantasia. Eu sei que eu gosto de umas fantasias mais... mas, tipo, não é esse talvez o rolê geral. Mas que é um livro que a gente recomenda, principalmente para o público jovem ou para quem, não necessariamente quem lê público jovem é jovem, tem gente que gosta muito de fantasia YA pela simplicidade, o que é super bacana também, então esse livro é uma dica bem grande. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele não tenha ficado muito bagunçado, porque eu coloquei coisa da faculdade também nele. E coloquei pra ser um vlog de leitura e faculdade. Gostei. Eu cheguei na meta dos sertões, mas é legal ler discutindo com um professor, né? E não, tipo assim, ler pra cancelar na internet às vezes. E é isso, um beijo
vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que a gente tem o Clube do Catarse, que a gente faz lives na roxinha, domingo, segunda, terça, quarta. E, que mais? Ah, que eu tenho links da Amazon, da Americanas e da Submarino, então se você comprar qualquer coisa lá, compra com o meu link, que vai estar aqui embaixo. Um beijo. Fui!